Muito obrigado, Lute. Então, podemos começar, né? Sim, já está gravando. Boa tarde a todos. Sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de trabalho, sempre agradecendo estar nessa casa de amor e de luz, fé, de esperança, porque estarmos aqui como irmãos estudando é algo que sempre é gratificante para todos nós. Então, nós vamos falar sobre violência física e psicológica na família. Não só é um, um tema assim específico, mas também é algo que é um assunto que pode ser muito vasto. Então, para que nós não é, sejamos estejamos dentro de um alô? Dentro. Hello. Tudo bem aí? Para que nós estejamos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Para que Sim, nós Celso, estejamos. eu já silenciei aqui, entraram com o É, microfone sem silenciar, já silenciei, mas está tudo tá certo, bom. pode continuar. Não, que eu fico pensando que eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí me assusta. Então, para que nós possamos agir, compreender o assunto dentro de uma determinada linha, nós organizamos a nossa fala dentro de um determinado roteiro, né, para fazer as reflexões, e nós vamos falar a respeito de amor, evolução espiritual, de família, de sociedade e de atualidade. Então, nós vamos relembrar o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento, como diz Jesus. E ele disse que existe o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso segundo Marcos 22, 34 a 40. Então, nós começamos entendendo que os conceitos, para o nosso entendimento, os conceitos de Deus, de amor e de verdade são indissociáveis. Deus é todo amor e Deus é a própria verdade. Então, sempre que nós tenhamos qualquer tipo de dúvida, nós não devemos jamais perder a esperança, e por isso é que nós devemos sempre elevar o nosso pensamento em relação a todas essas coisas que acontecem, que são adversas, né, na nossa vida, as vicissitudes de um ser reencarnado, para que nós compreendamos o seguinte: não há sentido em não ter esperança. Então, nós somos seres que convivemos unidos, e quando há a desunião, quando há o embate, quando há o sentimento menos feliz, é porque nós temos que refazer a nossa rota, não só com relação a nós mesmos, mas em termos de entendimento. O que não pode faltar nunca é esperança, né? Então, nós entendemos que existe um conceito de amor que precisa ser melhor compreendido e melhor vivido, mas mesmo com tudo isso, é, não é, não há nenhuma complicação em nós compreendermos que nós devemos realmente nos amar, né?
o conceito de amor leva à percepção do sentido de família ao longo da evolução, quer dizer, nos diversos reinos da vida. Então, como explica Emmanuel e o Consolador, nós vemos lá que o átomo primordial ele é constituído de parcelas que se atraem, e é nessa atração que existe o equilíbrio. E nessa atração existe a formação dos primeiros elementos atômicos, das primeiras moléculas, e nós podemos projetar isso para o universo e vemos que todos esses mundos no cosmos estão em perfeito equilíbrio, porque há uma lei de atração entre eles. E aí nós podemos compreender isso quando nós olhamos para a vida no nosso planeta e nós entendemos a tendência gregária nos diversos reinos da vida. No reino vegetal, nós lemos que os cientistas veem que as árvores têm uma rede subterrânea de fungos que as auxilia na comunicação, na troca de nutrientes e na manutenção da vida. Nós vemos isso também no reino animal, o ensaio do amor, né? No reino animal, que isso é tão perceptível. E aí nós chegamos no reino dos homens, né? No reino hominal. E nós compreendemos o seguinte: quando a criatura sai do reino do instinto e ela passa para o reino hominal, ocorre também uma questão importante. Ela passa a ter noção de si mesma, ela passa a ter a condição de fazer escolhas. Não que os instintos tenham sido anulados, os instintos estão lá, mas existe uma parte do ser que se desenvolve paralelamente, né? E isso inaugura no ser a noção de indivíduo e de responsabilidade também. E passa a ver o mundo de uma maneira diferente, mas ele passa também a se relacionar com o seu igual de uma forma que compreende também querer as coisas para si mesmo. E é nesse momento que Deus dá toda a liberdade para as criaturas de fazerem escolhas, porque elas precisam aprender por si mesmas. Na realidade, a nossa condição é sempre essa, de ter a condição de fazer escolhas, e se nós tivermos que ser bons, será por voluntário amor ao bem. Deus não pode nos obrigar, quer dizer, Ele não quer nos obrigar a ser bons, Ele quer que nós escolhamos isso, né? Então, nós entendemos que a família, esse instinto gregário, isso nós vemos como o educandário do amor. E a questão da consanguinidade nós vemos como condicionante do aprimoramento desses valores relacionais, né? Quando o ser primitivo vê que, graças à união, existem frutos dessa união, ele entende ali a situação gregária e ele começa a se condicionar para essa questão de grey, de família, né? Na medida em que se espiritualiza, aí o ser passa a universalizar o sentido da família, né? A compreender que, na realidade, família são todos somos da mesma família no universo. Então, existe um livro chamado SOS Família, psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles e de outros espíritos também. E lá ela explica a evolução da família humana. E ela fala que no início, quando o ser era primitivo,
ela fala na poliandria. O que é isso? Poliandria era quando o ser feminino tinha vários companheiros. Isso fundava um matriarcado, mas que isso não implicava em que a cria tivesse vivesse uma situação de afeto e de orientação. E depois isso evoluiu, porque a evolução nós não podemos negar, porque são estágios, né, de, 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 de relação entre as pessoas. Os seres passam para a questão da poligamia. E lá e o resultado disso é que percebe-se filhos abandonados sem paternidade responsável. Paralelamente, o que acontece? E começa a surgir na vida fontes de orientação moral. E começa o ser passa a ser monogâmico. E ao longo da evolução, quer dizer, essas diversas fontes de ensino moral, elas justificam essas uniões de caráter monogâmico justamente porque faz com que se entendam esses princípios ético-morais e uma convivência mais justa, né? De, trazendo a ideia de lealdade, de proteção e principalmente de cuidado com a prole. Então, é perceptível, quem estuda pedagogia estuda isso, perceptível que ao longo do tempo a relação dos geradores com a prole vai mudando, vai se especializando, vai se espiritualizando e vai vivendo, vai virando uma coisa mais, uma família, uma unidade familiar mais importante, mais justa. No início antes do século XV, o ser infantil ele não era tratado como as crianças são tratadas hoje em dia. Era como se fosse um adulto pequeno, porque assim que se percebia, ele era, na medida em que ele ia aprendendo as coisas, já jogava um monte de responsabilidade. Então, era um adulto pequeno, não havia essa questão a questão da infância era algo inteiramente ligada ao que era percebido em termos de idade, de desenvolvimento etário. Não era nada a ver com cuidado. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Então, a partir disso, a partir desse estado monogâmico, todas essas coisas, a família se consolida como a célula máter do organismo social. E a partir daí, existe um impulso evolutivo muito grande na humanidade, mas deixa estar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a questão relacional considera também esse tipo de coisa. Mas nós percebemos diferentes noções de família, diferentes ideias de família. Nós podemos dizer que existem dois grandes grupos, que é a noção materialista e a noção espiritualista. E mais propriamente, a noção reencarnacionista. Né? Isso faz uma ideia, uma diferença muito grande. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu ouvi na televisão uma entrevista de uma atriz comentando a respeito de casamento e tal, e ela falou uma frase que me impressionou e, ao mesmo tempo, entristeceu profundamente. Ela disse o seguinte: família
casamento é a instituição mais idiota que existe. Por que ela dizia isso? Porque, perceptivelmente, como materialista que ela achava que casamento tinha que ser alguma coisa que trouxesse benefício, mas não trouxesse responsabilidade. E como é que um ambiente desses pode gerar bons filhos? Né? Pelos princípios éticos, morais, em desenvolvimento, a ideia espiritualista de casamento e de família já é outra. Né? Existem pessoas que são consentidamente, elas não aceitam, elas se permitem não aceitar monogamia. Hoje em dia, elas preferem uma situação diferente dessa. Então, o que nós entendemos é que essas são aberrações de conduta social para nós, já, né? Porque isso não há como isso gerar ambientes que sejam favoráveis a um desenvolvimento moral, ou já são decorrentes de uma alteração, de uma inconsistência muito grande na moralidade. Então, quando nós somos reencarnacionistas, nós compreendemos que, na realidade, a família não é só uma questão que surge num determinado momento. Quem é reencarnacionista compreende que existe na vida um sistema de consequências e que as ações, elas têm, qualquer ação tem sempre uma consequência. Se é boa, tem uma consequência boa. Se não é boa, não tem uma consequência boa. Mais do que isso, essas ações, quando são desequilibrantes da natureza que nos cerca, elas trazem uma responsabilidade de reequilíbrio. No que diz respeito ao mundo relacional, quer dizer, da relação entre os seres, isso é uma condição imprescindível para que as pessoas possam evoluir. Ninguém fica devendo nada a ninguém. Claro que, nesse contexto, nós vamos discutir bastante a questão do amor, a questão do perdão, mas a lei não pode ser diferente no sentido de fazer com que o indivíduo compreenda que, se ele desequilibra, ele tem que sofrer essa ação de reequilíbrio. Por isso mesmo, está lá na pergunta 132, que nós compreendemos que os objetivos da encarnação têm três situações muito claras. Uma que é da questão da perfectibilidade, né? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para sermos perfeitos. A outra questão, que é a de que nós estamos falando mais diretamente, é a questão da redenção. Se nós desequilibramos, nós temos que nos redimir. E nós mergulhamos periodicamente no meio físico para viver essas situações redentoras das nossas vidas. E, além dessas duas situações, existe também a questão da contribuição. Cada um de nós na medida da consciência, cada vez mais responsável no sentido de ajudar a melhorar o mundo em que vive, né? Por isso é que ele fala lá no final da resposta. É assim que, contribuindo para a obra da vida, ele próprio se adianta, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas o ser
Quem é reencarnacionista compreende também família como uma experiência expiatória, não é isso? Nós vivemos, muitas vezes, e às vezes de uma maneira muito dramática, situações expiatórias em família. Então, quer dizer, quando, durante as nossas existências, nós arrumamos problema com alguém e que isso gera uma situação de malquerença entre as pessoas, vem lá a natureza e junta as pessoas numa mesma família, para que elas possam ter oportunidade de, por elas mesmas, aprenderem não só a se reconciliar, como também terem a iniciativa de perdoar, a oportunidade de aprender a perdoar, de amar e de, enfim, de contribuir para a vida. Então, nós, aí nós entramos realmente na questão que nós estamos falando hoje sobre a violência na família. Então, existem núcleos familiares onde nós percebemos muita violência, né? E existe, na realidade, nós podemos dizer que existe violência sempre que se causa dor ou mal-estar a alguém, ou que se impeça de alguma forma o bem-estar. O título do estudo fala de violência física e violência psicológica. A violência física, ela sempre tem também não só a questão da dor física, mas uma consequência emocional. A violência puramente psicológica, ela pode ser direta ou sutil. Então, nós temos aí que as pessoas podem se espancar, se ferir, né? Causar mal-estar físico voluntariamente. Isso é uma coisa que, em rompantes, as pessoas acabam fazendo isso. Existe também essa questão mais emocional, mais psicológica, que não também são formas de violência, né? De ameaçar, constranger, humilhar, prender, isolar, impedir de sair, perseguir. Todas essas situações são violências, são formas de violência psicológica. Então, só existe violência física e violência psicológica. Então, os órgãos responsáveis, eles listam mais tipos de violência. Por exemplo, eles falam da violência patrimonial, né? Que é aquele, por exemplo, no exemplo, um homem que tem um emprego, ele não deixa a mulher trabalhar e ela depende dele por causa do dinheiro, né? E isso é uma dependência que é uma forma de violência. Quando a separação deixa de pagar a pensão alimentícia, isso é uma violência patrimonial. Destruir documentos pessoais da pessoa por vingança, seja lá por que motivo for, isso é patrimônio da pessoa. Isso é um tipo de violência. Objetos pessoais, extorquir, privar de bens, enganar, fazer qualquer coisa no sentido. Nós estamos falando de coisas aqui muito brutais, mas essas coisas nós sabemos todos que existem, né? E são danos propositais que alguém causa a alguém. Por quê? Nós vamos entendendo por que muitas vezes, quer dizer, as pessoas se demoram muito, o espírito às vezes se demora muito nessa no exercício da retaliação, né, nas vinganças, todas essas coisas. Existe também a violência moral,
que é martirizar com ciúmes, acusar de traição, fazer acusações falsas, falar, expor vida íntima, desvalorizar a pessoa socialmente. Todas essas coisas são exemplos de violência moral. Existe também a violência sexual, né, que é assim, estupro, obrigar a práticas repulsivas, obrigar a aborto, entre outras coisas. Inclusive de privação de, de direito ao prazer e todas essas coisas. Isso são formas de violência, de violência. E por que essas coisas acontecem, né? Por que essas pessoas vivem essas situações? Podem ser velhos inimigos e elas podem ter estado em situações correspondentes em existências passadas. E, às vezes, as pessoas reencarnam para viver essas situações e o objetivo da vida é que elas aprendam a se tolerar, a se perdoar e todas essas coisas. E muitas vezes acontece que isso até recrudesce. Elas, antes de encarnarem, elas são inimigas, encarnam no seio da própria família e continuam inimigos, porque isso é a escolha delas. Elas desencarnam, continuam com inimigas, voltam a reencarnar até que, numa determinada situação, nós temos notícia daqueles casos de chifopagia, né? Os, os gêmeos chifópagos, que nascem jungidos fisicamente um ao outro, porque na realidade aquela comunhão mental negativa é tão intensa que gera esse tipo de corpo. Isso é um estágio muito adiantado de ódio, né? Então, nós temos que pensar nos indivíduos, como é que eles se comportam, né? Como é que eles agem no meio social para entender os fundamentos dessas situações, né? Muitos dramas, muitas coisas. Mas nós falávamos que existem pessoas que não são reencarnacionistas. Elas, às vezes, não são nem espiritualistas e elas percebem que alguma coisa precisa ser feita. Então, existe um pedido de ajuda, muitas vezes, no ambiente de família, que não é percebido. Nós vemos que a violência pode ser entre os pais, entre pai e mãe. Aliás, depende do tipo de família que é. E entre pais e filhos. E entre irmãos também. Isso também pode gerar outras formas de violência. Por exemplo, irmãos que, na questão espiritual, reencarnam como inimigos e eles brigam entre eles. Mas eles receberam pais que deveriam orientá-los. E aí nós vemos aquela situação dos filhos brigando e chega a mãe com o chinelo na mão e fala assim: não quero saber quem fez o que com quem, os dois de castigo. Ora, o filho que não teve culpa do que aconteceu ou que foi vítima da violência do irmão, tinha na mãe uma esperança
de que aquilo pudesse, de que se fizesse justiça. E vem a mãe e diz que não quer saber de nada. Então, isso é uma forma de violência daquela mãe para com esses filhos, né? De não se interessar em mediar de uma maneira justa as coisas que possam acontecer. A mãe não quer se chatear, ou o pai, seja quem for, né? Não quer se chatear e vive aquela situação ali. E essa criança, ela vai nascer vendo esse tipo de injustiça dentro de casa, e isso vai realmente pode causar uma determinada marca psicológica nessa criança. Não só isso, como também outras coisas. Então, na realidade, violência sempre que há essa malquerença, sempre que há essa situação. E as situações variam bastante. Nós falávamos da ajuda que se pede. Às vezes, essa ajuda ela é percebida, mas ela não é falada, porque nós percebemos que a criança precisa de ajuda na postura dela. A criança, ou a mulher, ou seja, qual ente familiar, percebe-se na postura dela que ela está vivendo problemas, ela não fala, ela está sofrendo violência, está sendo vítima de violência e não consegue resolver aquilo. Então, nessa situação de violência familiar, existe o agredido, existe o agressor, e existe também o observador que pode ajudar a mudar aquela situação. Mas muitas vezes esse observador ele se omite de ajudar ou não percebe por descaso, por descaso. Então nós sabemos bem que existem muitos filhos que sofrem bastante e vivem na situação que são vítimas de agressão, mas por não encontrarem apoio em casa, vão buscar esse apoio de alguma maneira, ou até de uma maneira que não seja algo que vá trazer benefício, porque às vezes o que a criança busca é alívio daquela situação. Então ela busca uma forma de prazer para que compense tudo aquilo por que está passando. E nós sabemos que existem casos de crianças que resolvem desistir da vida e os pais dizem assim: mas meu filho tinha tudo, eu não negava nada a ele, não faltava nada a ele. E esses pais dizem isso porque não percebiam que faltava justamente o principal, que é ouvir, olhar nos olhos do filho, conversar com ele, fazer com que ele percebesse que havia um interesse em entendê-lo, né? E não só com relação a pais e filhos. E existem pais, por exemplo, que têm dois filhos e o pai, às vezes, deixa escapar assim: ah, o meu filho preferido é esse. E o outro ouve isso. Isso é uma forma muito grave de violência. Muito grave. Porque essa criança que é a preterida, que não é a preferida, ela não vai falar nada, mas ela vai viver aquela condição de ser aquele que que não tem a preferência do pai em relação ao seu irmão. Então, não há no núcleo familiar só a condição de pais que cuidam ou não cuidam dos filhos. Existe também a situação
do núcleo em que as pessoas precisam aprender a ser pais. Quando há uma percepção de que há uma necessidade de ajuda, isso muitas vezes vem pela escola, a professora ou a psicóloga da escola percebe que existe alguma coisa de errado e há uma recomendação de que a criança faça algum tipo de terapia, e isso acaba se ampliando para a percepção de que o problema está dentro de casa e que os pais também precisam desse tipo de orientação. Então, há ali um esclarecimento daquela situação, há uma chance de observar aquilo e perceber mais claramente o que há de errado. E muitas vezes salva muitas situações. Mas nem sempre essas coisas são percebidas. E isso já causa um estrago muito grande, né? Existe um livro chamado Amor, Imbatível Amor, em que Joana fala que na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos, e até mesmo na velhice, as distonias têm origem no período de gestação. Então, nós sabemos que existe ali um espírito, né? E depois isso aparece na infância. Então, existem relatos, né, da criança depois que ela já renasceu, já fala, e ela fazer referência, era uma coisa que vivia assim, eu queria, mas não queriam que eu viesse, não, ela sentia isso, e conseguia até verbalizar isso como uma aversão, uma antipatia da própria mãe em relação ao nascimento dela. Por que isso? Essas antipatias têm origem no passado, nós sabemos, mas o que há necessidade é a visão de que todas essas coisas acontecem justamente pela oportunidade de reversão dessas situações. Justamente pela oportunidade que elas se revertam a partir da orientação moral que as pessoas têm. Nós vemos que existem várias formas de terapia que focam esse tipo de coisa. A gente pode falar, né, na constelação familiar, do Hellinger, psicodrama do Moreno, a escola cognitivo-comportamental. Na realidade, existem muitos tipos de relação de ajuda. E todas elas visando justamente conciliação, visando compreensão, visando sensibilidade, visando percepção, porque às vezes as pessoas são insensíveis às coisas que acontecem, né? Joana fala mais, ela fala que quando o amor domina os sentimentos, não há lugar para ressentimento. Então, ela fala no amor-perdão. Ora, quando no seio da família a violência mostra que existem problemas, e quando as pessoas podem receber um tipo de orientação que as faz refletir a respeito desse tipo de coisa, muitas vezes, elas têm a oportunidade de seguir o caminho do autoconhecimento, da autopercepção, de perceberem a si mesmas e perceberem que elas também precisam aprender a amar a si mesmas, aprender a perdoar a si mesmas. Quando elas compreendem isso, quando elas saem, se livram mais ou
transformam esses processos de culpa em coisas mais produtivas, elas passam a se relacionar de uma maneira diferente com as outras pessoas, passam a perceber diferente as dores das outras pessoas. E no seio da família, isso é muito importante, né? Então, as diversas formas de terapia, elas podem promover esse tipo de percepção. Mas, como espíritas, nós também podemos entender que o Evangelho é um grande, aliás, é um imprescindível, a imprescindível fonte de recursos para que nós possamos compreender tudo isso. Principalmente sendo reencarnacionistas, nós sabemos a origem desses problemas todos, e a própria pessoa ela toma a iniciativa de perceber que aquela antipatia que ela sente pelo parente, pelo filho, seja por quem for, é um problema que ela precisa aprender a resolver por ela. Então, esses esforços, né, que ela vai buscando fazer nessa compreensão, vai fazendo com que ela também se conheça melhor. Ela entenda procure entender por que ela é uma pessoa tão raivosa, por que ela sente, por que ela tem aqueles sentimentos. Não é só por causa, não se trata só de ver a outra pessoa como um antigo inimigo, não. É fazer pensar na própria condição de alguém capaz de odiar. E aí nós voltamos lá atrás, lá no início, lá no primitivismo, nos primeiros seres que começam a ter a noção do si mesmo, e nós vamos ver que é aquela oportunidade, de acordo com aquelas escolhas, que a pessoa pode desenvolver o egoísmo, o personalismo, o orgulho e todas essas situações. Se nós pudéssemos fazer um estudo conceitual dessas emoções que o ser sente, né, nós entenderíamos que como é que nós poderíamos conceituar a raiva? O que é raiva? O que nós podemos falar a respeito da raiva? Raiva, nós descobrimos que é uma explosão emocional decorrente da não aceitação da contrariedade. A pessoa não aceita ser contrariada. Ela não aceita terminantemente ser contrariada. Como ela a contrariedade está insistindo, ela explode em reação a isso. Isso é a raiva. Mas a raiva, ela começa com um incômodo. E muitas vezes não, né? Muitas vezes algo que já está ali no fundamento da pessoa, ela tem aquela reação intempestiva, imediata. Mas essas coisas começam com incômodo, depois viram irritação, depois viram raiva e depois se cristalizam como ódio. Então, não é só o alvo daquele com quem eu tenho problemas, é a minha própria postura que é capaz desse tipo de sentimento. Então, é isso que eu preciso trabalhar. E esse é um caminho solitário, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de reflexões. Eu preciso entender por que é que eu sou assim. Nas minhas orações, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, eu posso e devo pedir ajuda aos amigos espirituais, a Jesus, para que para ser ajudado a compreender por que eu tenho esse temperamento. Porque, na realidade,
aquela grande inimizade que surgiu entre mim e alguém que fez com que nós reencarnássemos no seio da mesma família para resgatar aqueles problemas que nós arrumamos um com o outro, dependeu do meu modo de ser nesse sentido. Dependeu dos sentimentos que eu alimentei durante muito tempo por questões básicas de egoísmo, de orgulho, às vezes de vaidade. De, por orgulho, por egoísmo e por vaidade, não aceitar ser contrariado, isso gerar em mim um sentimento fortíssimo de reação intempestiva contra qualquer coisa que se me diga ou que se me faça. Então, é aí que entra o poder da autoanálise, do autoconhecimento, que é uma coisa, ninguém precisa ser profissional para fazer isso, basta ter humildade, coragem e boa vontade e pedir ajuda à espiritualidade para se compreender melhor, entender. E quando eu tenho interesse em fazer isso, quando eu tenho interesse em deslindar as origens desse temperamento, ocorre um processo muito interessante na minha vida, quando eu tenho real interesse. Um processo muito interessante, que é o de eu viver determinadas situações que vão me colocar na condição de compreender mais e melhor aquilo. Então, eu saio de casa para ir, eu vou encontrar alguém que vai me irritar, vou encontrar alguma coisa que vai me chatear. E é nesse momento que eu tenho que me lembrar das reflexões que eu fiz anteriormente e tenho que ter coragem de estudar essa minha tendência em relação a agir assim. Então, para terminar, eu vou lembrar aqui uma frase de Joana, nesse livro Amor, Imbatível Amor. Somente, portanto, através do amor é que o ser atinge as cumeadas da evolução, transformando aspirações em realidade que movimenta na direção do bem geral. É partindo do princípio que eu tenho que me conhecer para combater as minhas próprias falhas, as minhas próprias dificuldades, com coragem e com vontade realmente de me modificar, que todo esse esforço vai me ser benéfico. E eu vou poder reverter, não só reverter essas situações na própria família em conflito, tendo sensibilidade para perceber essas coisas, como também eu posso passar a ser alguém que ajuda a fazer isso onde quer que seja necessário. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Lourdes? Oi, estou ativando aqui meu áudio. Muito obrigada, então. Eu é que E agradeço. queria pedir para aqueles passistas que estejam presenciando que possam se colocar em posição de irradiar para todos aqueles que necessitarem. E, Celso, você pode fazer a nossa prece? Claro.